Boa tarde. Esta é a 10ª aula do curso de Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. O que nós vamos fazer na aula de hoje é dar uma olhada, examinada sobre o que poderia ser o que eu vou chamar uma história natural do arraigamento. Isso é, que espécie de investigação poderia responder à pergunta que Goodman nunca suscita: por que os predicados que se arraigaram e por isso são projetáveis são esses e não outros? É uma pergunta sobre que restrições empíricas poderá haver, caso haja alguma, sobre o arraigamento de predicados. Por que nós projetamos verde e não verzul? Nós sabemos, a resposta de Goodman é porque nós viemos projetando verde. Assim, a teoria da projetabilidade consiste no quê? Em projetar o predicado projetado no predicado projetável. E essa é a solução do problema geral das disposições, das capacidades. Projetar o predicado flexionado no predicado flexível, isso é explicar a propriedade disposicional da flexibilidade. Mas a pergunta, que de uma perspectiva naturalista é incontornável, é: por que nós temos projetado o predicado verde e com ele azul, vermelho, amarelo e não outros predicados? Por que uma categorização ao invés de qualquer outra? Goodman, mais tarde, vai expressar uma posição radicalmente pluralista a esse respeito, dizendo: não, nós podemos empregar muitas categorizações, e de fato nós empregamos categorizações diferentes ao mesmo tempo, porque as categorizações da ciência empírica não são as mesmas da arte, ou da mitologia, ou da religião, e nós empregamos todas essas ao mesmo tempo. E é assim que nós fazemos muitos mundos, como ele vai dizer em Ways of Making. Mas nada na natureza das coisas predeterminava que tal ou qual esquema categorial se tornasse arraigado. Pelo contrário, como ele escreve enfaticamente em Fact, Fiction and Forecast, a razão pela qual apenas os predicados certos chegaram, por sorte nossa, a se tornar arraigados é simplesmente que os predicados bem arraigados se tornaram, por isso, os predicados certos. Ou seja, não é porque essa classificação era correta que ela se tornou arraigada, é porque ela se tornou arraigada que ela é correta. E essa é a resposta final de Goodman nessa pergunta. Na sua crítica a Goodman, no artigo GRU, Verzul, Judith Jarvis Thomson tinha sugerido que a projetabilidade tem a ver com a observabilidade, e a observabilidade tem a ver, ou depende fundamentalmente, de características do organismo humano. Portanto, que deve haver, em última instância, uma explicação de ordem biológica, da ordem das ciências naturais, para o arraigamento de predicados. E a resposta de Goodman a essa sugestão de Julie Thomson é muito reveladora, porque ele escreve o seguinte: mesmo se a senhorita Thomson pudesse dar uma definição geral e aceitável de observabilidade, pudesse definir a projetabilidade em termos dessa definição, e pudesse mostrar que essas distinções estão fundadas em certos aspectos essenciais do organismo humano, e tudo isso é uma vasta encomenda, ele diz, é uma enorme tarefa que não foi executada ainda, nada disso seria incompatível com uma definição da projetabilidade em termos de arraigamento. Antes, teríamos uma explicação psicológica dos fatos do arraigamento. Agora bem, Goodman vai até a definição da projetabilidade em termos de arraigamento. A possível explicação psicológica dos fatos do arraigamento simplesmente é algo que ele nunca se ocupou. Mas nessa passagem ele deixa claro que isso não pode ser descartado de antemão.
Tá? Então, a pergunta é por que não empreender uma investigação nessa direção? O primeiro filósofo a fazer alguma coisa concreta nesse sentido foi Quine, no ensaio Natural Kinds. Esse ensaio está neste livrinho, Ontological Relativity and Other Essays, que nós temos, e o texto integral lá no Dropbox. É o ensaio Natural Kinds, Espécies Naturais. Ele também está traduzido no volume dedicado a Quine da coleção Pensadores. Quine começa o artigo dele dizendo o seguinte: o que tende a confirmar uma indução? Essa pergunta foi agravada, por um lado, pelo quebra-cabeça de Hempel sobre os não pretos não corvos, e exacerbada, por outro lado, pelo quebra-cabeça de Goodman sobre as esmeraldas verzuis. Eu vou começar as minhas observações relacionando um quebra-cabeça com o outro, e aquele outro com um instinto natural que nós temos para espécies naturais, um faro, um natural flare. E então vou devotar o resto do meu artigo a reflexões sobre a natureza dessa noção de espécies naturais e sua relação com a ciência. O quebra-cabeça de Hempel é simplesmente que, assim como cada corvo preto tende a confirmar a lei de que todos os corvos são pretos, assim, cada folha verde, sendo não preto não corvo, deveria tender a confirmar a lei de que os não pretos são não corvos, isso é, outra vez, que os corvos são pretos. O que é paradoxal é que uma folha verde conte para confirmar a lei de que os corvos são pretos. O quebra-cabeça de Goodman é proposto convidando-nos a imaginar que as esmeraldas, tendo sido identificadas por algum critério outro que a cor, estão agora sendo examinadas uma após a outra, e todas até aqui resultou serem verdes. Então ele propõe chamar qualquer coisa verzu, se foi examinada hoje ou antes e resultou ser verde, ou não foi examinada antes e é azul. Deveríamos esperar que a primeira esmeralda examinada amanhã seja verde, porque todas as examinadas até aqui foram verdes, mas todas as examinadas até aqui são também verzuis. E por que não esperar que a primeira encontrada amanhã seja verzu e, portanto, azul? O predicado verzu, diz Goodman, é predicado verde, perdão. O predicado verde, diz Goodman, é projetável. Verzu não é. Goodman diz isso para dar um nome ao problema. Nenhum passo para a solução, um passo para a solução é a sua doutrina do que ele chama arraigamento, de que eu vou me ocupar depois. Nesse meio tempo, o ponto terminológico é simplesmente que predicados projetáveis são predicados F e G, cujas instâncias compartilhadas contam, por qualquer razão, para a confirmação de que todo F é G. Eu proponho agora assimilar o quebra-cabeça de Hempel ao de Goodman, inferindo de Hempel que o complemento de um predicado projetável não precisa ser projetável. Corvo e preto são projetáveis, um corvo preto confirma todos os corvos são pretos. Portanto, o corvo preto confirma também indiretamente todas as coisas não pretas são não corvos, pois diz a mesma coisa, a equivalência. Mas uma folha verde não conta para todos os não pretos são não corvos, e por conseguinte tampouco para todos os corvos são pretos, pois não preto e não corvo não são projetáveis. Verde e folha são projetáveis, e a folha verde confirma que todas as folhas são verdes, que todas as coisas verdes são folhas, mas apenas um corvo preto pode confirmar que todos os corvos são pretos, porque os complementos não são projetáveis. Essa é uma ideia muito interessante e sugestiva de Goodman. Tá? E ela é interessante porque a futilidade de fazer ornitologia sem se molhar na chuva, como dizia Goodman, é explicada diretamente pela improjetabilidade dos predicados não corvo e não preto. Quine emprega a noção de complemento no sentido estrito.
conjunto dos não corvos é tudo, mas absolutamente tudo que não é corvo. E o conjunto dos não pretos é tudo, mas absolutamente tudo que não é preto. Não existe qualquer sugestão que seria desastrosa para o programa de Quine de restringir a noção de complemento a um universo de discurso particular. Assim, como eu me diverti em escrever no meu artigo Deconstrução da Irrealidade, que se encontra lá na publicação original em espanhol e numa versão em português no Dropbox, eu escrevi parodiando a prosa de Jorge Luis Borges. O complemento da classe dos corvos não compreende apenas as gralhas, os falcões ou os abutres, mas as folhas verdes e as maçãs maduras, as rosas de Alexandria e as estrelas extintas antes do meu nascimento, os ornitorrincos e a espada de Siegfried, todas as esmeraldas e todos os números primos, a aurora boreal, a água do Nilo e a conjetura de Goldbach, a palavra corvo e todas as palavras em todas as línguas, sereias, tigres, decassílabos e terremotos. Não é de surpreender que não façamos projeções sobre esse agregado monstruoso. Mas mais importante ainda, não é difícil atinar com a explicação desse fato. Por que não fazemos projeções sobre uma classe heteróclita como essa aí? A explicação está ao alcance da mão na violação da condição mais elementar, por isso mesmo a mais frequentemente negligenciada na literatura, da projetabilidade. Como escrevem Nelson Goodman e Catherine Elgin no livro Reconceptions of Philosophy, de 1988, predicados cujas projeções levam regularmente a conclusões falsas são improjetáveis, qualquer que seja a sua história. Essa conjectura de Quine é muito interessante, mas ela se expõe a contra-exemplos. E os contra-exemplos merecem consideração. Os contra-exemplos foram apontados por Goodman e alguns de seus colaboradores. Por Robert Schwartz em Paradox and Projection, e no ensaio a quatro mãos, escrito por Israel Scheffler e o próprio Nelson Goodman, Selective Confirmation and the Ravens, a Reply to Foster. O que eles chamam a atenção é que predicados disposicionais claramente dividem o universo em coisas que caem na sua extensão e as que formam o complemento da sua extensão. Predicados como frágil, flexível, inflamável. Frágil divide o universo entre coisas que são frágeis e coisas que não são. O complemento das coisas frágeis são as coisas não frágeis. Frágil é, por exemplo, algo que se golpeado se parte, e não frágil algo que pode ser golpeado e não parte. Flexível, aquilo que se pressionado flexiona. Não flexível, aquilo que se pressionado não flexiona. Inflamável, que exposto ao fogo incinera. Não inflamável, que exposto ao fogo não incinera. Temos aqui claramente dicotomias. Portanto, é um caso em que o complemento do predicado projetável é projetável também. O complemento de frágil é não frágil e é projetável. O complemento flexível é inflexível e é projetável. Do mesmo modo, certos termos teóricos como orgânico, por exemplo, também aqui é uma dicotomia que é instituída. Tem o orgânico e o inorgânico. E inorgânico é um predicado tão projetável quanto orgânico. Da mesma maneira, eletrocondutor. Alguns corpos são eletrocondutores, alguns materiais são, e outros não são. E também, não ser eletrocondutor é tão projetável quanto ser eletrocondutor. Em todos esses casos, em particular dos predicados disposicionais, e de certos termos teóricos, como orgânico ou eletrocondutor, é uma dicotomia que é introduzida com a introdução do predicado. Bom, agora, o ponto importante aqui é que esses predicados não são taxonômicos, eles não servem para organizar os objetos da experiência em árvores definidas por gênero e diferença específica. Não são taxonomias. As classificações dicotômicas que eles operam
não se incorporam a sistemas de classificação organizados hierarquicamente pela relação de subordinação entre predicados, como, por exemplo, a baleia e o mamífero. Eu tenho mamíferos, mamíferos está subordinado a animais, alguns animais são mamíferos, alguns mamíferos são baleias, e assim por diante. Tá? E esse caráter não taxonômico de predicados disposicionais e de certos predicados teóricos, termos teóricos da ciência natural, parece depender criticamente da ausência de uma característica que John Stuart Mill, no Sistema de Lógica, é um raro livro de lógica escrito no período clássico, em que há uma discussão da noção de espécie, e John Stuart Mill, lá no Sistema de Lógica, propõe tomar como algo que define uma classe taxonômica, isso é o que ele chamava uma espécie real, real kind, que os seus membros tenham propriedades que podem ser descobertas, que não decorrem das características pelas quais os identificamos como membros de uma classe. Eu classifico a baleia como um mamífero, porque estudo o sistema reprodutivo da baleia. Mas há muita coisa para descobrir na classe das baleias, que não está contida no fato de que eu classifico a baleia como um mamífero, porque ela se reproduz da forma como se reproduz. Em troca, quando eu digo que algo é orgânico, eu disse tudo o que é preciso saber para saber que pertence a essa classe. Quando eu digo que é eletrocondutor, eu disse tudo o que eu preciso saber para pertencer. Os membros de uma espécie real ou taxonômica, para Mill, essas noções são sinônimas. Os membros de uma espécie real ou taxonômica têm propriedades que nós podemos descobrir, que não decorrem do fato de que eles são classificados assim. Eu classifico a baleia como um mamífero, mas há muita coisa acerca de baleias para descobrir. Agora, eu classifico algo como orgânico, não tem nada mais a descobrir sobre o que torna essa entidade, esse objeto orgânico, senão o que o define como membro da classe. Tá? E do mesmo modo para o complemento inorgânico. Tá? Então, orgânico, inorgânico, uma dicotomia. Eletrocondutor, não eletrocondutor, uma outra dicotomia. Frágil, não frágil, flexível, inflexível, inflamável, não inflamável. Todas essas são dicotomias em que eu sei tudo que eu preciso saber para saber por que algo está numa dessas categorias aí, dada a mera informação de que ele está nessa categoria. Tudo que eu preciso saber de algo inflamável, para entender por que está na categoria das coisas inflamáveis e que, se exposto ao fogo, entra em combustão. Tá? Tudo que eu preciso saber para saber que algo está na categoria das coisas não inflamáveis é que, mesmo exposto ao fogo, não entra em combustão. No jargão de um ensaio que nós vamos comentar adiante, que é The Meaning of Meaning, de Hilary Putnam, o estereótipo de uma classe taxonômica, uma classe do tipo gênero e diferença específica, baleia, mamífero, assim por diante. Estereótipo são os critérios pelos quais nós reconhecemos algo como membro da classe. Tá? Por que critérios eu identifico algo como pertencendo a uma certa classe? O estereótipo de uma classe taxonômica não especifica nenhum conjunto de condições necessárias e suficientes para algo pertencer à classe. Em outras palavras, não caracteriza nenhuma essência real. Precisamente por isso, os nomes de espécies naturais são comparáveis a designadores rígidos, no sentido que deu Kripke a essa noção. Nós vamos voltar a esse assunto, vai nos ocupar na parte final desse curso, quando nós estudarmos o impacto da mudança conceitual sobre taxonomia, sobre classificações e, portanto, sobre espécies naturais. Tá? O ponto crucial é o seguinte: eu posso saber que algo é água,
que a água é um líquido e assim por diante, e não tem nenhum conjunto de condições necessárias suficientes. Eu posso reconhecer um animal como um tigre sem ser capaz de dar condições necessárias suficientes para algo ser um tigre. Diga-se de passagem, a impossibilidade de conhecer a priori as propriedades comuns aos membros de uma classe taxonômica é o fundamento da tese defendida por Kant na Crítica da Razão Pura de que conceitos empíricos são indefiníveis. E Kant é veemente nesse sentido. Está na seção intitulada da seção da doutrina transcendental do método, lá no final da crítica, né? A seção intitulada A Disciplina da Razão Pura com respeito às suas definições. E aí Kant sustenta que conceitos empíricos não são definíveis. Eu posso definir triângulo, mas eu não posso definir água, ou ouro, ou tigre. E por que eu não posso definir água, ouro ou tigre? Porque as propriedades que constituem a água como água, ouro como ouro, tigre como tigre, devem ser descobertas empiricamente. Nós tínhamos o conceito de água, tínhamos a palavra água no nosso vocabulário, muito antes de conhecermos a composição química da água, da molécula de água. Antes de 1750, falávamos de água já. A água designa esse líquido e tudo que é o mesmo líquido que esse, como quer que ele seja composto. Então, Kant é categórico. As propriedades de uma espécie natural, portanto, as notas características de um conceito empírico só podem ser conhecidas empiricamente. Kant está aqui nessa passagem a um passo de enunciar a tese que tocou a Saul Kripke muito tempo depois, 50 anos atrás, em Naming a Necessity, enunciar que há verdades necessárias a posteriori. Há propriedades que são propriedades necessárias da água, que fazem da água o que ela é, ou que são necessárias do tigre ou do ouro, que, no entanto, nós só conhecemos a posteriori. Nós aprendemos que água é H2O e isso nos dá a essência dessa espécie natural. No entanto, nós já tínhamos um conceito de água muito antes dessa descoberta. No ensaio Natural Kinds, Quine esboça uma explicação da genealogia da noção de espécie natural, examinando o emprego da noção intuitiva de semelhança. Sabemos que Goodman não gostava de nada da noção de semelhança. O Quine sustenta que é o seguinte: as noções de semelhança e de espécie são ambas irredutíveis, isso é, nem semelhança nem espécie podem ser explicadas por nada mais fundamental. Tá? Coisas verdes, ou pelo menos esmeraldas verdes, são uma espécie. Um predicado projetável é um predicado que é verdadeiro de todas e apenas as coisas de uma espécie. O que torna o exemplo de Goodman um quebra-cabeça, todavia, é o duvidoso caráter científico de uma noção geral de semelhança ou espécie. O caráter duvidoso dessa noção é ele próprio um fato notável, pois certamente não há nada mais básico para o pensamento e para a linguagem do que a nossa noção de semelhança. O fato de que nós classificamos as coisas em espécies. O termo geral habitual, seja um nome comum, seja um verbo, um adjetivo, deve a sua generalidade a certa semelhança entre as coisas a que se refere. A generalidade da palavra verde se deve ao fato de que nós reagimos como estando diante de coisas semelhantes a coisas que são verdes. De fato, prossegue Quine, aprender a usar uma palavra depende de uma dupla semelhança.
Primeiro, uma semelhança entre as circunstâncias presentes e passadas em que a palavra foi usada, indução, portanto. E, em segundo lugar, uma semelhança fonética entre o proferimento presente da palavra e proferimentos passados dela. E toda expectativa razoável depende da semelhança das circunstâncias, junto com a nossa tendência a esperar que coisas semelhantes tenham efeitos semelhantes. Então, na base da nossa capacidade de fazermos projeções e, portanto, de pensar e de raciocinar indutivamente, está uma noção primitiva não explicada de semelhança e uma noção primitiva de espécie. A tese de Quine é que quanto mais madura se torna uma ciência, menos ela depende dessas noções intuitivas, mas elas estão lá na origem e formam a base de todo o conhecimento empírico. O que eu acho mais interessante é a sugestão de Quine, de que a habilidade de usar essas noções, as noções de espécie e de semelhança, que isso é parte da nossa natureza animal inata. Tá? Ele diz, se a semelhança é tomada simploriamente, simple-mindedly, como uma questão de sim ou não, sem graus, então não se pode conter espécies dentro de espécies mais abrangentes. Pois a semelhança agora significa simplesmente pertencer à mesma espécie. Se todas as coisas coloridas formam uma espécie, então todas as coisas coloridas são semelhantes. E o conjunto de todas as coisas vermelhas é estreito demais para ser uma espécie. Se, por outro lado, o conjunto das coisas vermelhas é uma espécie, então as coisas coloridas não são semelhantes. E o conjunto de todas as coisas coloridas é amplo demais para conter uma espécie. Ou uma ou outra. O vermelho é uma espécie e colorido não é, porque são demasiado dessemelhantes as coisas, ou coisas coloridas são semelhantes e são uma espécie, e vermelho é restritivo demais para ser uma espécie. Espécies, todavia, podem se sobrepor. As coisas vermelhas podem compor uma espécie e as coisas redondas outras. E eu posso ter coisas vermelhas redondas. Quando nos movemos para cima da relação diádica simples de semelhança para a noção mais séria e útil, a noção triádica de similaridade, semelhança comparativa, uma mudança correlativa tem lugar na noção de espécie. As espécies vêm agora a compreender não apenas a sobreposição, mas a continência de uma na outra, que uma contém a outra. E aí nós vamos ter taxonomias. Tá? A essa altura, a nossa definição trivial de semelhança como pertence à mesma espécie entra em colapso, pois praticamente qualquer duas coisas podem contar como membros comuns de alguma espécie suficientemente ampla ou outra. E, de qualquer maneira, queremos agora definir semelhança triádica ou comparativa. A ideia de que pertence à nossa capacidade inata, a capacidade de usar essas noções, usar uma certa noção primitiva de semelhança, abre o caminho para uma sugestão que Quine não explorou de maneira sistemática, mas que pode ser a contribuição positiva mais importante. Ele diz, parte do problema da indução, a parte que pergunta por que deveria haver regularidades na natureza, pode, penso eu, ser descartada. Que há ou houve irregularidades, por qualquer razão, é um fato científico estabelecido e não podemos pedir mais do que isso. Por que houve irregularidades é uma questão obscura. Pois é difícil ver o que poderia ser uma resposta para essa pergunta. Por que houve irregularidades? O que faz sentido claramente é a outra parte do problema da indução.
por que o nosso espaçamento subjetivo inato de qualidades concorda tão bem com os agrupamentos funcionalmente relevantes na natureza, a ponto de fazer com que as nossas induções sejam bem-sucedidas. Por que o nosso espaçamento subjetivo de qualidades teria algum alcance sobre a natureza e alguma conexão com o futuro? Algum incentivo podemos buscar em Darwin. Atenção, Charles Darwin. Origem das espécies. Tá? Se o espaçamento de qualidades das pessoas é um traço vinculado aos genes, é um traço genético, herdado, portanto, então o espaçamento que contribuiu para as induções mais sucedidas tenderá a predominar através da seleção natural. Ou seja, as boas classificações são aquelas que prevaleceram ao longo do processo de adaptação do organismo ao seu ambiente, como propiciando induções bem-sucedidas. Criaturas inveteradamente erradas em suas induções têm uma patética, mas louvável tendência a se extinguir antes de reproduzir sua espécie. Tá? Qual está dizendo que um animal que não consegue discriminar entre os outros animais, classificá-los em predadores e não predadores, tem escassas chances de sobreviver. Tá? A essa altura, deixem-me assinalar que eu não me impressionaria nem um pouco com o protesto de que eu estou usando generalizações indutivas para explicar generalizações indutivas. Né? As de Darwin e outras, que eu estou usando generalizações indutivas, as de Darwin ou outras, para justificar a indução e, portanto, raciocinando em círculo. A razão pela qual isso não me impressiona é que a minha posição é uma posição naturalista. Eu vejo a filosofia não como uma propedêutica a priori, ou uma fundamentação das ciências, mas como contínua com a ciência. Eu vejo a filosofia e a ciência como no mesmo barco. Um barco que, retornando à figura de Neurath, que tantas vezes eu usei, devemos reconstruir em alto mar enquanto navegamos nele. Não há um ponto de vista externo, não há primeira filosofia, filosofia primeira. Toda descoberta científica, toda conjectura científica que no presente é plausível e, portanto, toda descoberta científica, toda conjectura científica que no presente é plausível, são, portanto, do meu ponto de vista, bem-vindos para o uso na filosofia como em qualquer outra parte. Para mim, portanto, o problema da indução é um problema acerca do mundo. Um problema de como somos agora, pelas luzes científicas de que dispomos, num mundo que não fizemos, somos capazes de ter mais do que acidentais chances de acertarmos quando predizemos por induções que são baseadas em nosso padrão de similaridade inato e cientificamente injustificado. A seleção natural de Darwin é uma explicação parcial plausível. Aqui nós temos agora Quine fazendo exatamente o que Goodman, em resposta a Judy Thompson, disse no máximo você vai dar uma explicação psicológica do arregamento. A psicologia em questão é o que Quine chama de epistemologia naturalizada. É você conceber a teoria do conhecimento não como uma disciplina propedêutica
as ciências, mas como parte integral da própria ciência empírica, e especificamente da psicologia. Tá? Então, a habilidade de usar as noções de semelhança e de espécie, primitivas como elas são e puramente intuitivas, é parte da nossa natureza animal inata, tá? E elas são úteis para o lógico, por exemplo, para definir predicados disposicionais e explicar enunciados causais singulares. Tá? Um domínio notável de exemplos é o domínio das disposições, das potências, das capacidades. Tal como o exemplo de Carnap da solubilidade na água. Dizer de um certo objeto individual que ele é solúvel na água não é dizer que ele sempre dissolve quando está na água, porque isso seria verdadeiro por padrão de qualquer objeto, não importa qual insolúvel, se ele simplesmente nunca fosse jogado na água. Se a definição de solúvel é ou não é posto na água ou dissolve, se eu estou pensando em termos de um condicional material, se é posto na água, dissolve, ou seja, ou não é posto na água ou não dissolve, ou dissolve, então um prego que nunca é posto na água é solúvel. Por quê? Porque nunca é posto na água. Não pode ser isso. Né? O que você quer dizer antes, e trata-se a disposição é explicada, como sempre, por um condicional contrafactual, subjuntivo, não por um condicional indicativo, é dizer que dissolveria se estivesse na água. Mas isso nos traz pouco conforto, porque apelar para um condicional subjuntivo envolve todas as perplexidades das disposições dos termos disposicionais. Até aqui eu simplesmente repeti Carnap. São observações, considerações que Carnap formulou no seu ensaio clássico Testability and Meaning, que está lá no início do projeto de uma lógica da confirmação, como a gente viu no início do semestre. Até aqui eu simplesmente repito Carnap, mas agora eu quero apontar o que poderia ser feito a esse respeito com a noção de espécie. Intuitivamente, o que qualifica uma coisa como solúvel, embora ela nunca seja posta na água, é que ela é da mesma espécie que as coisas que de fato dissolveram ou dissolverão. É semelhante a eles. Estritamente, não podemos simplesmente dizer da mesma espécie, nem simplesmente semelhante, quando temos espécies mais amplas e mais estreitas, mais ou menos similaridade. Vamos então retificar nossa definição dizendo que todas as coisas solúveis são os membros comuns de todas essas espécies. Uma coisa solúvel, se cada coisa que se cada espécie, uma coisa solúvel, se cada espécie que é ampla o suficiente para compreender todas as vítimas atuais, reais da solução, os abraça a todos. Tá? Então, é solúvel algo que pertence a uma espécie que é ampla o suficiente para compreender todas as vítimas reais da solução, as coisas que já se dissolveram, ou estão se dissolvendo, ou se dissolverão. Mas a ideia de Quine é que o progresso gera ciências naturais em que as noções de espécie e de semelhança, essas noções inatas com as quais nós trabalhamos, são duas caras da mesma moeda, o que Quine está insistindo o tempo todo, tendem a se tornar ociosas. A ciência vai trabalhar com outras propriedades estruturais, que não apelam para essas noções de semelhança e de ser da mesma espécie, noções intuitivas das quais nós partimos. Tá?
Dessa maneira, ele escreve, em muitos frentes de trabalho limitadas, os homens continuam a levar adiante o seu desenvolvimento a partir da vida primitiva, extraindo da noção lamacenta original de espécie ou semelhança um vestígio aqui e um vestígio ali. A química, a ciência por natureza da solubilidade na água, é um ramo que chegou a esse estágio. A semelhança comparativa da espécie que importa para a química pode ser enunciada diretamente em termos químicos, isso é, em termos de composição química, tendo na base a tabela de Mendeleev. Dir-se-á que moléculas correspondem se contêm átomos dos mesmos elementos nas mesmas combinações topológicas. Então a noção intuitiva inicial de semelhança é substituída pela noção, enfim, das propriedades estruturais que fazem com que eu tenha o mesmo composto em diferentes ocasiões, H2O, por exemplo. No fim do artigo, o Quine escreve, nessa carreira da noção de semelhança, começando em sua fase inata, desenvolvendo-se ao longo dos anos à luz da experiência acumulada, passando da fase intuitiva à semelhança teórica, e finalmente desaparecendo de todo, temos um paradigma da evolução, da desrazão à ciência. Dissolve-se agora o paradoxo de Goodman. Escreve Quine. Voltando às esmeraldas, por que esperamos que a próxima seja verde e não verzul? A resposta intuitiva está na semelhança, não importa quão subjetiva. Duas esmeraldas verdes são mais semelhantes que duas verzuis seriam se apenas uma delas fosse verde. Coisas verdes, ou pelo menos esmeraldas verdes, são uma espécie. Um predicado projetável é o que é verdadeiro de todas e apenas as coisas de uma espécie. O que torna o exemplo de Goodman um quebra-cabeça, porém, é o duvidoso estatuto científico de uma noção geral de semelhança ou espécie, contra a qual o Goodman tinha diretamente advertido. Mas Quine prossegue, o caráter duvidoso dessa noção é em si mesmo um fato notável, pois certamente não há nada mais básico para o pensamento e a linguagem que o nosso senso de semelhança, nossa distribuição de coisas em espécies. O costumeiro termo geral, substantivo comum, verbo ou adjetivo, deve sua generalidade a alguma semelhança entre as coisas por ele referidas. Na verdade, o aprendizado do uso de uma palavra apoia-se numa semelhança dupla. Primeiramente, numa semelhança entre as circunstâncias presentes e passadas em que a palavra foi empregada, e, em segundo lugar, numa semelhança fonética entre a presente elocução da palavra e suas elocuções passadas. E toda expectativa razoável se apoia numa semelhança de circunstâncias e, ao mesmo tempo, em nossa tendência de esperar que causas semelhantes tenham efeitos semelhantes. Interpolo agora um comentário de Ian Hacking. Eu fiz muito uso, ao comentar Goodman, do ensaio de Hacking Entrenchment. Tanto me importa fazer, ao comentar Quine, do ensaio de Hacking Natural Kinds, que foi publicado nesse volume aqui. A gente tem lá apenas o artigo do Hacking Natural Kinds, mas a quem interessar possa nesse volume Perspectives on Quine. E o Hacking escreve lá no ensaio dele, Quine pensou, como etnógrafos mais recentes, que há algumas espécies inatas. Pensou ser econômico postular uma noção inata de espécie ou semelhança útil para todos os propósitos. De maneira pouco característica, ele postula a existência de uma habilidade abstrata antes que de algumas mais concretas. Eu sustento que isso não é econômico e que a noção de espécie não é necessária. Nunca precisamos de uma noção de espécie para começo de conversa, apenas de espécie. Precisamos de espécies, não da noção de espécie. Assim como não precisamos de uma noção de cor para começo de conversa, apenas algumas cores. A criança começa por ter cores, não a noção de cor. Do mesmo modo, nós começamos por ter espécies, não a noção de espécie.
Quine pensou que a noção de espécie era requerida para definir propriedades disposicionais. Sustento que ela funciona, mas não é necessária aí tampouco. Assim, não compartilho da ideia de Quine de que as noções de espécie e semelhança são requeridas para iniciar nossa odisseia mental. Precisamos de espécies, não da noção de espécie. E ele prossegue: temos razão para pensar que alguns agrupamentos são melhores para a inferência indutiva que outros. Inferimos que, em alguma medida, as coisas estão agrupadas na natureza. Essa é uma inferência indutiva, e é como devia ser. A metafísica é naturalizada. O argumento não implica que a natureza se apresenta agrupada de forma única em espécies verdadeiras. Não somos levados àquela metáfora repugnante sobre as boas classificações cortando a natureza em suas juntas. A dama não está aí para ser esquartejada, nem temos razão para pensar que tem apenas um conjunto funcionalmente relevante de juntas. O passo seguinte de Hacking vai ser introduzir o que ele chama de desafio construcionista. A saber, a ideia de que, como ele escreve, só há um desafio presente à doutrina naturalista dos agrupamentos. Parece anti-quiniano, mas há pouco desacordo metodológico entre Quine e os mais nominalistas dentre os construcionistas de hoje. O nosso próximo tema, portanto, deve ser a ideia de que espécies são construídas e não encontradas prontas na natureza. Não tem juntas para cortar a natureza. Goodman era totalmente enfático em sustentar o construcionismo acerca de espécies naturais, a posição que ele chamou seu irrealismo. Ora, a posição de Quine não é inteiramente avessa ao construcionismo. Por quê? Porque Quine faz epistemologia naturalizada. Ele sugere o emprego de métodos indutivos para explicar a indução. Tá? E admite que as noções primitivas de semelhança e de espécie estão fundadas em capacidades inatas que nós temos, que nos servem como ponto de partida para a construção de teorias empíricas que, em sua forma plenamente madura, podem prescindir dessas noções primitivas. Então, passando uma revisão muito por alto do que está por vir, uma proposição construcionista consiste na ideia de que espécies são construídas por pessoas, assim como fatos e até mesmo leis da natureza. Por exemplo, há um livro de Bruno Latour, sociólogo da ciência francesa, intitulado A Construção dos Fatos Científicos. Segunda ideia de que você só tem fatos após a manufatura. Suponhamos que esse é um corpo celeste e seu extremo desvio para o vermelho, redshift, disso e outras propriedades, concluímos que é um quasar. Se estivermos certos, esse foi um quasar desde o começo, talvez para sempre. Assim pensamos nisso como um fato que descobrimos. O construcionista tergiversa com a gramática, pois quer dizer que não havia esse fato no mundo, em nenhum agrupamento em quasares até criarmos a espécie. Não remonte da verdade de que esse é um quasar e sempre o foi, para uma ontologia de agrupamentos e fatos pré-existentes. Descobrimos quasares em 1964, mas não fizemos uma espécie. Terceiro ponto que para Goodman era fundamental, pluralidade. Não há uma teoria última de tudo, nem a natureza tem um agrupamento último. Quarto ponto, restrições. Há restrições às espécies que podemos construir. Muito bem, que restrições? Os construcionistas mais inteligentes sustentam que a ciência objetiva tem um forte elemento de auto-autenticação, autocertificação. Nós desenvolvemos um modo de manufatura de espécies nas ciências naturais e um procedimento de teste em termos do aparato que nós mesmos criamos,
de modo que o que parece o teste de uma hipótese torna-se ele próprio muito mais imune à revisão do que havíamos imaginado. No artigo Espécies Naturais, Hacking sustenta que essas proposições construcionistas são todas compatíveis com o naturalismo de Quine. E Quine, em sua resposta a Hacking, não formula nenhuma objeção a essa alegação. Vamos examinar mais de perto o construcionismo na próxima, e nasce de fato nas próximas aulas. Porque tudo está se encaminhando para o exame específico de uma variedade de antirrealismo acerca de espécies, ou de nominalismo acerca de espécies, que é a tese sobre o caráter, a construção social das espécies de pessoas, espécies de seres humanos, com as suas espécies de ações e espécies de comportamentos. Tal como nós vamos encontrar na filosofia de Michel Foucault e na de Ian Hacking. Até lá.